Boa noite. Olá, boa noite. Noite. Gilmara, eu prometi para o Oi. pessoal que ia ter periodicamente aí o bate-papo aí com o especialista e você, como mega especialista que é, aceitou o meu convite, graças a Deus, e escolhemos falar um tema interessantíssimo aí, né? Que, vamos dizer, eu tenho certeza que enche o seu consultório, enche o meu consultório, que é a tal da vesícula e suas complicações, né? Sim, sim. Sim, é um tema bom para nessa sequência aí desse que você idealizou, a gente começar pelos temas mais comuns e vesícula é um tema tão frequente, né? Acho que não tem um só dia que não passe pelo menos um paciente, muitas vezes mais, com algum problema na vesícula, ou no mínimo achando que tem algum problema na vesícula, né? Que aí a gente vai falar sobre isso também. Verdade. O pessoal está falando que não está ouvindo o meu som. Como é que está agora, pessoal? Está ouvindo bem meu som? Eu estou te ouvindo bem. Pessoal, como é que tá? Então vocês vão falando aí qualquer problema no som aqui pra gente, beleza? Tá. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Então, Gilmara, acho que vale uma breve explicação anatômica aí para o pessoal entender um pouquinho o que é. É um saco que não serve para nada, que pode ser retirado. O que você me conta aí? Bom, então, começando do básico, né? A vesícula biliar é uma parte das vias biliares, é o que faz parte do sistema do fígado e vias biliares, e ela é um saco mesmo. Eu até pus uma foto no meu stories essa semana, né, para as pessoas verem uma vesícula que acabou de ser retirada. Então, ela é um saco, né, que tem entre 5, a média de 5 a 8 centímetros, e que o fígado produz a bile, e essa bile vai se juntando em canais que vão confluindo progressivamente até formar os ductos hepático direito e esquerdo, que se juntam e formam o ducto hepático. A vesícula está grudada nesse ducto e que serve como um reservatório para dessa bile, que vai ser mandada para o intestino. Esse ducto continua até chegar na primeira parte do intestino, que é o duodeno, e tem uma função na digestão específica de uma parte dos nutrientes que a gente se alimenta. Então, como a gente não come o tempo todo, essa bile não precisa passar o tempo todo para o intestino, ela fica guardada nesse reservatório, que é a vesícula biliar. E na hora que tem a alimentação, alguns estímulos, desde estímulos nervosos, estímulos hormonais, fazem com que essa vesícula se contraia e mande o conteúdo, que é a bile que está dentro dela, para o ducto chegar até o intestino e fazer uma parte da digestão dos alimentos, principalmente a bile especificamente digere a parte gordurosa dos alimentos, né? Do nosso alimento, do nosso bolo, que quando chega ali no intestino já não é mais alimento, já é uma massa que foi parcialmente já digerida até chegar ali. Verdade. Pessoal, para o pessoal entender bem, a função da bile é mais ou menos igual à função daquele detergente que você joga no prato ali, quando está cheio de gordura no prato. Ele pega moléculas grandes de gordura e transforma em pequenos grupamentos que fica mais fácil de ser absorvido. Então a função realmente é de um detergente. O paciente acaba chegando para a gente, Gilmara, já com problemas, que é a tal da colelitíase, que é colecistite Uhum, crônica calculosa, que a gente chama, né? Eu sim, vou dar uma pincelada aqui para o beleza. pessoal. 10 a 15% da população é acometido desse problema, isso sem contar os assintomáticos, isso é dados mundiais, tá? Isso aqui é os que apresentam algum sintoma, então realmente é uma patologia que vem muito para a gente e hoje em dia é considerada a cirurgia mais realizada no mundo, a cirurgia da vesícula, tá? Então para vocês verem o grau de segurança que a gente alcança, né, fazendo esse tipo de cirurgia hoje em dia,
que tanto eu quanto a doutora Gilmara, a gente costuma fazer por videolaparoscopia, né, Gilmara? Sim, sim. Não lembro a última vez que eu operei por cirurgia aberta de vesícula, não faz tempo. Acho que na residência ainda. Infelizmente, eu estou inserido num serviço público aqui que é bem carente, sabe, de recursos. Hum, Então, eu ainda faço nesse local uma medicinazinha de guerra, aí a gente acaba tendo que fazer. Então, eu ainda uhum. opero alguma coisa aberta ainda. Essa é uma realidade de boa parte ainda do Brasil, né? De outros países também, né? Ainda tem muita cirurgia. Aliás, não foi na residência, não. Eu também lembro eu trabalhei, depois que eu acabei residência e tal, trabalhei também em SUS, numa periferia aqui de São Paulo, que também não tinha videolaparoscopia, não, era cirurgia aberta mesmo. E era aqui em São Paulo, tá? Então, né, você também está no centro grande, né? Nos interiores, do Brasil mais ainda, né? Verdade, verdade. Então, assim, continuando o nosso assunto, pedra na vesícula, né? Uhum. É, a etiopatogenia, qual que é a origem desse problema? Eu coloquei alguns aqui, mas se você quiser pincelar para a gente. Olha só, a bile, né, como a gente falou, ela é produzida no fígado e tem vários componentes. Então, quando ocorre, para falar de maneira simples, um desbalanço nesses componentes entre os sais biliares, tem colesterol que circula ali. Então, quando ocorre um desbalanço nesse equilíbrio dos componentes, que aí predispõe à cristalização de algumas substâncias, e aí começa a se formar os núcleos dos cálculos, que são as pedras, né? Então, algum desbalanço que pode acontecer por alguns motivos, né? Então, problemas com aumento de triglicéridos, colesterol no sangue, perda de peso muito rápida, então provoca uma circulação uma interferência nessa circulação de gorduras e sais biliares ali no fígado, então predispõe a esse desbalanço e começa a precipitar cálculos. Existem algumas outras doenças também, a colangite esclerosante, algumas doenças que também podem predispor à formação de cálculos, mas o mais comum está relacionado a esse desbalanço dos sais biliares e do colesterol. Tem fatores hormonais, tem fatores genéticos que influenciam, né? Fatores hormonais, mulheres são mais acometidas do que homens, né? Gestações, quanto mais gestações tem, maior o risco de se desenvolver pedras na vesícula, cálculos na vesícula. Então, são todos esses fatores e você completa aí comigo, o que eu esqueci. Tranquilo. Não, tranquilo. A maioria realmente é por disfunção do ciclo do colesterol, dessa circulação, né? Uhum. Inclusive, a gente pode colocar a disbiose como um fator por ter bactérias ali que não conseguem transformar o colesterol no secundário, no terciário para ser absorvido. Então, acaba perdendo um pouco desse ciclo, concentrando mais essa bile e propiciando com que a pessoa tenha cálculos. Uhum. Disfunções E de. cada vez mais a gente descobre a interferência, né, da microbiota em cada aspecto que a gente estuda, né? Então, Exato. E assim, o principal processo que o pessoal tem que entender é a estase da bile. A bile está ficando parada ali muito tempo, isso faz com que absorva água, e absorvendo água concentra para formar os cálculos. Então, a gente tem que pensar também numa desautonomia do nervo vago, porque o nervo vago também inerva a vesícula. Se eu tiver uma disfunção nesse nervo vago, isso vai fazer com que essa desautonomia faça com que essa vesícula não contraia corretamente. Então, pode ser mais um fator causal aí para a pedra na vesícula, tá? O papel da colecistoquinina, que é o hormônio importantíssimo ali da saciedade, é o hormônio, quando sai do estômago o bolo alimentar e vai para o duodeno, você já está ativando a colecistoquinina e sim, ela a faz o contrair. quê? Contrai a vesícula e pega o esfíncter do estômago e dá aquela travadinha para, opa, dá um tempo aí, deixa eu digerir isso aqui para que você mande mais coisas.
Então, Você conhece, aí você é de Minas, né? Mora em Brasília. Vocês falam também vesícula preguiçosa? Ou não? É só do Nordeste que o pessoal fala vesícula preguiçosa. eu Aí nunca tinha escutado não? esse termo, não. Então você está Interessante. falando estase, né? A estase é justamente a vesícula que está ali preguiçosa, ela não está se contraindo bem. É um dos fatores que deixa essa. Eu brinco com os pacientes que é que nenhuma água que fica ali parada muito tempo vai concentrando, vai descendo aquele parte sólida e vai concentrando e tende a formar os cálculos. É uma base, então, a vesícula preguiçosa. Olha lá, termo do Nordeste aí. Pronto. Uma última teoria, isso aí é uma coisa que eu viajo de vez em quando pensando, então é bom eu estar com uma especialista aqui para qualquer coisa me puxar para o chão. Eu não li isso em trabalho científico, mas é uma constatação. Nesse mundo nosso do nutricionismo, que demonizaram demais as gorduras, né? Criando subterfúgios aí alimentares para tirar, colocando light, diet. Teve uma geração inteira de pessoas aí que consumiu esses produtos light, diet como algo saudável, entre aspas. E o que estimula a produção da colecistoquinina para fazer essa vesícula contrair? A gordura que está passando por ali no duodeno. Se não tem muita gordura passando, essa vesícula vai ficar mais preguiçosa, vai ficar mais quietinha, vai contrair menos, consequentemente, pedra na vesícula. Por isso que eu creio que com a industrialização piorou os quadros de cálculos de pedra na vesícula por essa teoria. O que você acha? É muito viagem ou faz sentido? Não, faz sentido. Eu não conheço nenhum estudo que analisou exatamente isso, porque também é difícil, né? Teria que ser um estudo de longo prazo, analisando o percentual de composição alimentar, bolo chegando ali, o quimo chegando no duodeno, para analisar esse percentual de gordura e acompanhar no longo prazo. Então, é um estudo difícil de se fazer, mas assim, fisiologicamente faz sentido pensar, sim, que é possível ser um dos fatores, né? Verdade. Então, vamos passar para o quadro clínico. O que essa pessoa acaba chegando no nosso consultório, está sentindo, o que acontece? Que a maioria não sente nada. Chega lá porque fez um Uhum. ultrassom por algum outro motivo e apareceu e mandou para a gente. Isso é uma coisa interessante, porque é justamente tem duas situações. Uma que as pessoas tendem a pensar, eu estou com algum problema no fígado porque minha digestão está ruim, eu como, eu tenho dor de cabeça, ou eu como, não sinto bem, devo estar com algum problema na vesícula e no fígado. E esse é um primeiro ponto que eu falo isso reiteradamente aqui nas minhas redes, nas minhas interferências, que é um sistema muito complexo, né, para dizer que é uma questão só que está causando isso ou aquilo. Então, o sistema digestivo, a nossa digestão, tem interferência de vários órgãos que estão trabalhando ali numa orquestra em harmonia e que não é uma coisa que está boa e a outra que está ruim. Então, a gente primeiro tem que desmistificar isso, que é começar a estudar passo a passo o estômago, desde mastigação, a digestão e tal. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo é isso que você falou, de que muitas vezes fez um exame, descobriu pedra na vesícula e chega até 15% da população ocidental tem pedra na vesícula e muitos são assintomáticos, né? Então, e aí? As pessoas chegam pensando, e agora? Eu não sinto absolutamente nada. Então, o que vai fazer com isso? O que é o quadro clínico típico que a gente atribui à colelitíase? É a cólica biliar. Né? A gente até chama de cólica, mas muitas vezes não é uma dor tão, não é tão cólica, né? Porque cólica é aquela dor que aumenta e diminui, aumenta e diminui. E a dor de cálculo na vesícula biliar, o que causa a dor? É quando tem a pedra lá dentro da vesícula, então alguma movimentação faz esse cálculo tentar sair e ele impacta, porque a saída da vesícula é menor do que o saco, e aí o cálculo para aqui, isso aumenta a pressão aqui dentro da vesícula e causa dor.
A vesícula fica se contraindo contra um empecilho, isso causa dor. A dor tende a ser uma dor forte, né? Do lado direito, aqui da parte superior direita do abdômen, onde todo mundo sabe onde está a vesícula, onde está o fígado. É uma dor que pode vir acompanhada ou não de náusea, eventualmente de vômitos, pode ficar só nessa região, ou pode ir para o meio da barriga, ou pode ir para as costas, para o ombro. Às vezes, quantas vezes a gente pega, né, paciente com dor nas costas ou no ombro e é problema de vesícula? Então, esse é o quadro mais típico. Mas o paciente chega, às vezes, com 1000 outros sintomas. Ah, estou com a dor no estômago. Não sempre é estômago, é a vesícula. Ou estou com azia. Será que é da vesícula? E o cálculo, não é porque descobri um cálculo na vesícula que ele é o responsável por todos os sintomas. Então, eu falo para os meus residentes, presta atenção nos sintomas que o paciente tem. Porque se ele tem uma dor do lado esquerdo, o intestino não funciona bem, e ele tem uma dor aqui, não é porque ele tem pedra na vesícula que a gente vai operar a vesícula e não vai olhar o resto. Porque a gente vai operar a vesícula e ele vai continuar com a mesma dor, porque a dor dele não era da vesícula, né? Então, Verdade. assim, o quadro clínico típico é essa dor que pode, muitas vezes, é desencadeada por uma alimentação mais gordurosa. Então, os pacientes falam, eu comi carne vermelha, eu fui no churrasco e tal, ou comi uma pizza, deu a dor. Então, esse é o quadro clínico mais comum. Mas entre o mais comum e a vida real, muitas vezes a gente encontra muitas outras situações. Uma má digestão, um peso, um desconforto meio vago. Então, é uma ampla gama de sintomas. E quantas vezes já aconteceu, até provavelmente aconteceu com você no seu consultório, do paciente ter passado em colegas e estar tratando de estômago há, vamos dizer, meses e meses e não melhora, já tomei omeprazol, já tomei de tudo, e o colega pede endoscopia, traz endoscopia e, não, é essa gastrite, vou tratando. Aí você pergunta, já fez uma ecografia? Não, e faz a ecografia, tá lá a danada da pedra. Sim. É comum até, né? Bem comum, tanto é que eu falo também, tem um vídeo meu que eu coloquei esses dias, que dor no estômago, nem sempre é no estômago, né? Pode ser na vesícula, pode ser do intestino, pode ser de uma série de órgãos do aparelho digestivo. E pode ser até um infarto, né? Pode ser até um infarto. Chegar num pronto-socorro, se você atende em pronto-socorro, dor epigástrica, gente, eletrocardiograma, não tem meio termo, né? Sim, sim. Antes de pensar no dor no peito, às vezes refluxo, né? Então, antes de pensar, porque refluxo não mata agudamente, infarto mata, né? Então, é melhor fazer um eletro para ter certeza, ficar tranquilo. Então, sim, é comum, do mesmo jeito que simula uma dor de estômago, né? Um problema de uma dor, desconforto, pode ser uma úlcera também. Então, a gente tem que avaliar tudo. Dificilmente um paciente adulto com mais de 30, 40 anos, chega no meu consultório com sintomas vagos assim, eu raramente vou fazer só um ou outro. Quando tem indicação de investigar, normalmente a gente precisa fazer uma ultrassonografia e uma endoscopia, porque os sintomas podem vir muito misturados e não dá para... E quando mesmo que eu tenha um quadro clínico de colelitias e tal, antes de operar, eu faço uma endoscopia também. Praticamente, assim, não vou dizer 100%, mas na imensa maioria das vezes a gente faz uma endoscopia também como parte do pré-operatório, porque para tratar o conjunto. A gente trata a pessoa, a gente não trata a vesícula da pessoa. Então, a gente tem que tratar a pessoa como um todo, né? Exato, até porque senão você opera a vesícula, o paciente vai virar para ser doutor, a dor continua. E aí, né? Exato, justamente essa visão fatorial, holística mesmo do paciente, é o que a gente tem buscado com a integrativa, né, Gilmara? E sem contar que os acima de 45 anos, em alguns guidelines, acima de 50 em outros, como eu tenho visto câncer de cólon cada vez mais cedo, eu puxei para os 45. Eu também. Esses pacientes também acabam ganhando uma colonoscopia. Se nunca fez, é a hora, né? Não, então vamos fazer a colonoscopia, porque o cólon transverso também está deitadinho ali, né? O cólon direito, o ângulo
Sim, hepático, tá sim, tudo tá ali, né? tudo muito junto, né? Porque no livro de anatomia, as pessoas olham uma foto, lá um esquema do aparelho digestivo no Google, na internet, tá, é como se fosse tudo separado. Até aqui é uma coisa, até aqui é outra. E não, tá tudo junto e misturado ali, né? Quantas vezes a vesícula é inflamada, o duodeno, que é o intestino, o começo do intestino fino, né? O delgado, gruda lá, o cólon gruda também, que é o intestino grosso. Então tá tudo misturado ali. E sim, eu também já peguei pacientes que achavam que estava com problema na vesícula e era um câncer no cólon, ali bem no ângulo hepático, né, do intestino grosso. Então, sim, acima de 45 anos todo mundo também, eu indico colonoscopia. No Brasil ainda não está no guideline da sociedade, ainda continua 50, mas na Europa, nos Estados Unidos, já se passou para 45. E a gente vê no dia a dia que pacientes cada vez mais jovens com câncer de intestino. Então, eu também sou uma defensora da prevenção avidamente. Excelente, estamos juntos nessa. Então, pronto. Eu tenho um paciente assintomático com cálculo, está no seu consultório. Fala, doutora, mas eu não sinto nada, eu tenho que operar? E aí? Então, eu falo que nós profissionais, a gente tem que passar o cenário para o paciente, né? E discutir com ele, dizer os prós e os contras, e ele tem direito de decidir sobre o que ele quer, que riscos ele quer correr. Né? Então, considerando que uma boa parte dos pacientes são assintomáticos, mas desses em 10 a 15 anos, em média, um quarto deles, 25%, vai se tornar sintomático, vai começar a ter problemas por conta da pedra na vesícula. Então, aí tem gente que foca no um quarto. Ai, meu Deus, eu estou correndo risco. Se eu tiver nos 25%, aí eu estou com 50% agora. Quando eu começar a ter problema, eu vou estar com 65%, com 60%, 65%. Então, eu prefiro resolver esse problema. Ou outro que não. Ah, então posso morrer com isso e nunca ter nada. Pode estar nos 75%. Então, eu prefiro esperar e pagar para ver. Então, assim, a gente passa o cenário, né? Mas é isso, um quarto dos pacientes assintomáticos vão desenvolver sintomas em 10 a 15 anos. Então, é uma escolha do paciente. Eu sei o que eu faço se eu tiver pedra na vesícula, que eu não tenho ainda, mas se eu tiver, eu sei o que eu quero para mim, eu sei o que eu aconselho para minha mãe, para o meu pai, né? Porque eu tenho convicção de que se o paciente me pergunta o que a senhora faria, eu retiraria, porque eu não quero ficar com uma bomba relógio dentro de mim e vai que me dá crise, me dá cólica quando eu estou viajando, quando eu estou em algum lugar distante. Então, eu prefiro me livrar disso, mas esse sou eu. Tem gente que tem outra. Então, a gente passa o cenário e está ali para apoiar. Tem situações que a gente não tem como dar opção para o paciente, mas nessa situação, sim. Então, esse é o cenário. Excelente. A gente participa o paciente da decisão, né? Então, isso Exato. também é, é uma parte integrante aí do nosso trabalho. E eu costumo pintar alguns cenários também. Vamos supor, hoje você é jovem, você está bem de saúde. Imagina você lá para os seus 80, estou com a pedra na vesícula aqui, com 30, cheguei aos 80 com essa pedra. Você pode morrer de uma coisa que você podia ter evitado lá atrás, porque pode dar uma pancreatite, pode dar uma colangite, uma pedrinha migrar. Então, assim, isso não é fazer terrorismo. Eu estou pintando os cenários para esse paciente para ele participar da decisão comigo. E hoje, a isso sim, já existem estudos mostrando que o tempo de pedra na vesícula, quanto maior o tempo que você tem de pedra na vesícula, maior é a sua chance de ter câncer de vesícula. Então, isso já tem estudo sim na literatura. Eu falo isso, participo isso para o paciente também. E falo que a cirurgia hoje é a mais realizada no mundo. O pessoal falou laser, hein, gente? Não é laser, é vídeo. É minimamente invasiva. Só os buraquinhos. A doutora também deve fazer os pontinhos intradérmicos para ficar bonitinho, tudo. A gente tem essa preocupação, né? Porque o que o paciente vai ver da nossa cirurgia é a cicatriz, então a gente preocupa sim com a parte estética. Então, eu boto todo esse cenário para o paciente, falo Aí, se vive muito bem sem vesícula, doutor, o que acontece? Então, e aí, doutora?
Então, eu volto para a fisiopatologia, né? Se a vesícula desenvolveu cálculos, é porque ela não está funcionando bem. 100% ela não está. Então, ela já demonstra que ela é uma vesícula doente. Então, provavelmente ela já não está cumprindo aquela função dela de reservatório, de mandar essa bile adequadamente para o intestino, porque ela está ali acumulando e fazendo o cálculo. Então, na maioria dos pacientes, na imensa maioria dos pacientes, tirar uma vesícula que tem cálculos, ele não vai sofrer nenhuma repercussão depois em termos de sintoma. Tem um período transitório, inicial, na maioria das vezes, que se comer uma coisa mais gordurosa, aí pode sentir um desconforto, mas isso na maioria das vezes é transitório e depois vida que segue, tem gente que nem percebe nada, pelo contrário, sabe? Percebe que, eu achava que eu não sentia, mas eu acho que eu sentia sim, porque agora eu posso comer mais à vontade. Então, na maioria, existem sim alguns pacientes, raramente acontece, né? Um número muito pequeno que diz que tem mais sensibilidade, que quando come alguma coisa mais gordurosa e depois que tirou a vesícula, tem sim acelera um pouco o intestino. Então, para quem tem o intestino mais lento, até é uma coisa boa, né? Para quem já tem o intestino normal, pode se exagerar muito, comer coisa muito gordurosa, pode dar uma diarreia, pode dar um desconforto. Mas isso é uma minoria dos pacientes, menos que 1% dos pacientes acontece isso. Na grande maioria das vezes vive muito bem sem a vesícula. Aqueles canais biliares que fazem parte desse conjunto todo, provavelmente já assumiram essa função desse reservatório e desse enviar essa bile para o intestino, porque a vesícula já não está cumprindo o seu papel. A gente não consegue mensurar o quanto ela não está funcionando, mas não está, porque se tem cálculo é porque ela não está bem. Excelente, excelente. E o esfíncter de Oddi, que está ali, onde deságua tudo ali no duodeno, ele acaba assumindo um pouquinho essa função de represar para que essa bile não fique o tempo todo caindo. E algumas pessoas, esse esfíncter está até afuncional também, que pode dar uma dor pós-operatória. Doutor, você tirou minha vesícula, mas eu sigo com dor. Então, nesse paciente, eu tenho que pensar na disfunção desse esfíncter de Oddi, e em alguns casos merece até uma CPRE para fazer uma papilotomia, Uma né? papilotomia, sim. Que a gente corta para aí sim ficar livre para a bile descer e esse paciente melhorar os sintomas. Mas isso é o raro do raro. Pessoal, só para o pessoal conhecer mesmo que existe essa readaptação pós-colecistectomia. E agora eu quero tocar no assunto que você trabalha muito, você gosta, que é a cirurgia bariátrica. Antigamente, o pessoal fazia a cirurgia da vesícula já junto com a bariátrica, mas o que aconteceu na literatura que agora o pessoal fala, não, só vamos fazer se der pedra na vesícula? Me conta aí o que os acadêmicos estão falando disso. Assim, tem correntes, né? Antes, no começo de tudo, a gente fazia junto, mas fazer a cirurgia, se o paciente não tem sintoma, e não tem cálculo, se tem cálculo e não tem sintoma, tem muitos ainda que nem estão fazendo a cirurgia nem no durante. Né? Alguns preferem fazer antes, se o paciente tem sintoma de cólica, preferem fazer primeiro a cirurgia da vesícula sozinho e depois faz a cirurgia bariátrica. Se não tem sintomas ou descobre lá na hora, deixa para fazer depois. Por quê? Fazer junto. Na maioria das vezes a cirurgia de bariátrica também é por vídeo, laparoscopia, e as punções, né, os furinhos que a gente faz para colocar a câmera e os instrumentos para operar a obesidade são em posições específicas, e para operar a vesícula biliar com essas mesmas funções é muito mais trabalhoso, e com todo aquele acúmulo de gordura ali que tem no paciente que está obeso a ponto de precisar de uma cirurgia, é uma cirurgia que tecnicamente é mais complicada, é mais arriscada, né? Então,
ao longo do tempo, foi se abandonando essa ideia de fazer simultâneo por conta de questões técnicas mesmo, que aconteceram alguns problemas, as complicações são mais frequentes nessa situação. Então, se o paciente tem sintomas, prefere que faça antes a cirurgia da vesícula, tira a vesícula e num segundo tempo, um outro tempo cirúrgico, faz a cirurgia da obesidade. Se o paciente não tem sintomas, uma vesícula sintoma, faz a cirurgia bariátrica e depois, quando o paciente já emagrece, também no segundo tempo, com muito mais tranquilidade, faz a cirurgia da vesícula. O que acontece muitas vezes é que o paciente que não tem, ele desenvolve cálculos na vesícula com a perda de peso da cirurgia bariátrica, né? Chega até 50% dos pacientes, dependendo da cirurgia, desenvolvem colelitíase no pós-operatório, pelos motivos que a gente falou lá no começo. Tem uma circulação ali toda alterada de gorduras ali, de sais biliares, e que tendem a fazer essa concentração e faz uma bile mais espessa, uma bile mais concentrada. Alguns pacientes desenvolvem microcálculos, até cálculos maiores. Então, acontece em até 50% dos pacientes, uma parte deles, depois que estabiliza, depois de um tempo, se não tiver sintomas, também não se opera de cara. Todo paciente que desenvolve colelitismo pós-operatório de obesidade não se opera, a gente espera em torno de 1 ano a 2 anos, se ele não tiver dores, porque uma parte também, depois que equilibra isso, essa bile pode, até esses cálculos podem sumir, né? Ela se reequilibra e alguns cálculos desaparecem. Então, a coisa vem mudando ao longo do tempo. Né? Não sei se eu te respondi o que você Respondeu. queria. Respondeu sim. E tem um outro porém aí, que às vezes esse paciente já com um pós-operatório, a gente fica vigilante, fazendo ecografias com certa frequência, porque esse paciente pós-bariátrico vai ter que ser acompanhado a vida inteira. O paciente tem que ter isso na cabeça antes de operar, de fazer uma bariátrica, e ver se eu estou errado. Se eu vejo que ele já tem pedra na vesícula, já com algum tempo de acompanhamento e de acompanhamento pós-bariátrico, eu percebo que ele tem esse cálculo, é um cálculo pequeno, é um cálculo que tem um risco de migrar. Eu já tiraria logo esse cálculo, por quê? Porque é mais difícil fazer uma CPRE nesse paciente, né? Tem que fazer transoperatória, aquela coisa complicada. Tá certa essa conduta? Se for pedras maiores, eu deixo tranquilo. Se for menores, se for maiores dá para esperar. Se for menores, eu tenho que ser mais rápido? Olha, não conheço nenhum estudo que analisou exatamente isso e que fez alguma orientação nesse sentido, né? Isso aí cai no mesmo raciocínio que a gente tem para todos os pacientes, obviamente, que o bariátrico, se fez um bypass, a gente fica mais preocupado com esse cálculo sair. Então, para as pessoas entenderem, quando eu falei, os cálculos que se formam na vesícula, eles podem ser pequenos, ou podem ser cálculos, a gente às vezes opera cálculo com 2 centímetros, 3 centímetros, né? Então, o cálculo que é grande, ele tende a obstruir aqui a vesícula e ele não passa para o canal. E aí o risco desse cálculo grande é causar uma inflamação nessa vesícula, a colecistite aguda, né, que muitas vezes a gente tem que operar de emergência. Eu faço tratamento cirúrgico, não faço tratamento clínico para colecistite aguda, opero no primeiro momento. Então, esse é o risco. Quando os cálculos são pequenos, aí os riscos são outros. É por isso que o Eurípides está perguntando, a preocupação nossa é outra. Porque o cálculo pode ser pequeno o suficiente para passar aqui pela saída da vesícula, mas aí ele cai no canal biliar. Teve uma pessoa que colocou aqui na minha postagem, quando eu falei da live, perguntando, o meu cálculo é pequeno, é melhor ou pior isso? Então, assim, primeiro, não existe cálculo melhor ou pior, porque os riscos são diferentes. Então, quando é grande, tem maior risco de causar essa obstrução da vesícula e da colecistite. Quando é pequeno, a nossa preocupação é que ele caia no canal e ele pode obstruir o canal biliar, que aí obstrui não só a vesícula, mas também o canal que está vindo do fígado. E aí para tudo aqui para cima. Então, pode dar uma infecção, aqui há uma infecção que é uma colangite, o paciente fica ictérico, fica amarelo, e a colangite é uma infecção grave que cai na circulação rapidamente, uma infecção generalizada muito mais rápido. Ou pior ainda, esse cálculo continua descendo e vai cair lá e parar lá no final, quando
canal já se junta com o outro canal do pâncreas e vai obstruir tudo isso para o lado de cá e mais o do pâncreas. E aí vai causar uma pancreatite. E a pancreatite tem 10% de mortalidade, né? Felizmente, a maioria dos casos é uma pancreatite leve, e aí os pacientes ficam espantados quando eu digo que aquela dor toda que eu tive, doutor, aquele sufoco que eu passei, vômito, tudo, era leve, era leve. Porque a pancreatite grave é muito grave, né? Leva uma mortalidade importante. Então, a gente não quer que esses cálculos aconteçam. Então, cálculos pequenos, intuitivamente, a gente fica mais preocupado, porque se for só inflamação na vesícula, é muito mais fácil de tratar, a gente faz a cirurgia muito mais tranquilo do que toda essa outra sequência que acontece com cálculos pequenos. Então, eu não conheço nenhum estudo que mostra isso em relação à bariátrica especificamente, mas obviamente que a gente fica muito mais preocupado, porque quando esse cálculo migra, e aí a alternativa de tratamento que existe com endoscopia, no paciente que fez uma mudança ali da anatomia na bariátrica, isso não é possível mais, porque não se chega. Alguns poucos lugares têm aparelhos, são equipamentos que já não são tão comuns de ter em todos os lugares. E esse que chega ali, que tem esse tamanho, muito menos comuns e inacessíveis para a população em geral. Então, e com o aumento das cirurgias bariátricas, cada vez mais a gente tem operado pedras na vesícula em pacientes pós-bariátricos. Então, eu rezo para que pancreatite pega. Felizmente, quando muitas vezes chega a ter pancreatite, mas o cálculo acaba passando, e aí, quando a gente vai operar, já passou, graças a Deus, porque senão a gente vai ter que fazer uma exploração intraoperatória, muitas vezes precisar abrir, fazer a cirurgia convencional. Para tirar esse cálculo dali. Então, é bem complicadinho. Verdade, verdade. E só para o pessoal entender também o que é CPRE, colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. O que é isso? É um endoscópio, que na verdade é um duodenoscópio, que ele é tortinho, porque ele consegue passar um pouquinho mais do que o estômago, com uma angulação interessante para olhar de frente a saída desse canal que a gente está conversando, que é onde a pedra prende. E com canais de trabalho a gente consegue passar tipo um balãozinho que insufla ele lá dentro e puxa. No que puxa, a gente varre os cálculos que estão ali, desobstrui aquela via biliar, e para garantir que ou um barrinho biliar ou até uma pedra menor que às vezes não tenha saído, saia, eles ainda passam uma corrente elétrica ali, um bisturi elétrico, que é a papilotomia. Abrir um pouquinho, né? Para abrir aquilo ali mais, né? Então, só para elucidar para o pessoal o que é esse Medicase que a gente está falando aqui, né? Ô, Eurípedes, uma pergunta que tem muito comum para mim, acontece para você, deve acontecer também, é que os pacientes fazem uma correlação com os cálculos renais, né? Com os cálculos ureterais. Doutora, não tem laser para quebrar essa pedra? Ou vai tirar a vesícula? Não dá para tirar só as pedras e não tirar a vesícula? Então, você deve receber essa já ouvi pergunta, isso demais. Então, assim, não. A gente, justamente por esse motivo que a gente falou, a gente não quer que esses cálculos quebrem e saiam passeando pelo canal, porque vão causar problemas maiores, né? Então, não existe esse tipo de tratamento de quebrar pedra de vesícula para ela sair sozinha, o risco é muito maior. E não adianta tirar só os cálculos, porque o que está doente é a vesícula. Então, a gente tirar cálculo ia formar cálculo de novo. Então, a gente tem que tirar o órgão que está doente, que não vai fazer falta, que a gente já falou antes. Tanto é que existe até um tratamento que se fala, né, de fazer tratamento clínico, né, o tratamento não cirúrgico. Protocolo Moritz. Isso aí, Então. eu até arrepio quando eu escuto isso. Então, assim, medicação para eliminar cálculos, isso, olha, eu não quero cálculos passeando nos canais biliares, eu não oriento. E mesmo que resolva, não acontece nenhum problema. A vesícula continua doente, então vai formar cálculo de novo. Mais de 60% das vezes os cálculos retornam. Então, o tratamento para colelitíase hoje, 2020, é cirurgia para retirada disso aí. Se nos futuros descobrir algum outro tratamento, mas hoje tem que tirar a vesícula.
Pronto. Deixa eu só explicar essa parte do Moritz para o pessoal entender um pouquinho. Gente, o que que acontece nesse protocolo Moritz? O cara te lasca suco de maçã em jejum, depois de um tempo de jejum, suco de maçã. Você vai estar produzindo bile, essa bile vai combinar com esse suco de maçã, fazer um sabão, uma pedrinha de sabão, aí vai sair lá nas fezes e você vai falar: nossa, eu eliminei os cálculos da minha vesícula. Não, esse sabão formou no seu intestino, tá? Mas pode eliminar alguma coisa ou outra? Esse protocolo é de todo ruim? Gente, pode eliminar, tá? Cálculos menores, muito pequenos, milimétricos, o barro biliar, mas correndo o risco de se impactar alguma coisa ali e você dar uma pancreatite, uma colecistite, você se pôr em risco à toa, tá? Conversa com seu médico antes de fazer uma coisa dessa. Ah, doutor, eu não tenho pedra na vesícula, eu posso fazer essa limpeza da via biliar? Se você quiser ficar um dia inteiro no vaso, o problema é seu. Vai lá, faz. Dia de rei no trono. Dia de rei. Mal não vai fazer porque você não tem cálculos. Mas se você tem, você está se colocando em risco, sim, tá? Uma pergunta que perguntaram aí, você vai poder comer gordura sim, Dani, tá? Depois de não ter a vesícula. Vai ter uma readaptação na sua digestão das gorduras, tá? Pode dar um pouquinho de diarreia no começo, mas o seu organismo se adapta novamente. Existem alguns casos da síndrome pós-colecistectomia. Gilmara, já teve no seu consultório? Como é que você lida com isso? Todos já tivemos, né? Se a gente opera, a gente acaba tendo, é um percentual muito pequeno de pacientes que têm a síndrome pós-colecistectomia, que é basicamente isso, essa intolerância ainda prolongada que acontece ainda depois do período inicial de adaptação, quando come alimentos mais gordurosos. Então, na maioria das vezes, com cuidados alimentares, a gente consegue lidar. Em algumas situações, a gente tem medicações que podem ser usadas, né? Mas, assim, é bem raro de acontecer e dá para lidar. Não é uma coisa incapacitante que é impossível de ser tratada, né? Então, acho que a mesma pessoa perguntou aqui que tirou a vesícula e as pessoas falam que pode voltar novamente a ter cálculos. Assim, existe a formação de cálculos nos canais biliares, existem, mas é muito pouco comum também, é uma coisa rara. Na maioria das vezes, os cálculos que aparecem no canal foram os cálculos que se formaram na vesícula e caíram no canal, né, e ficaram lá às vezes e nem foram percebidos. Mas formar cálculos no canal depois de tirar a pedra na vesícula, só se a pessoa tiver uma doença ali de fígado, de vias biliares, que predispõe a isso. Não é o habitual, isso é uma situação bem rara de acontecer, na verdade. Verdade. É a calculose primária de via biliar, né? Exato. E também o que você falou é o cálculo residual. Às vezes a pessoa tem um cístico, que é aquele canalzinho que liga na vesícula, um pouquinho longo, você ligou, ficou um cálculozinho ali para lá da sua ligadura, para lá de onde você ligou, o paciente vai embora assintomático e de repente, um dia, essa pedrinha migrou, desceu para o colédoco, foi ali para o esfíncter de Oddi, entupiu, o paciente teve dor, vai lá, tem cálculo. E fala, mas como é que pode? Pode acontecer. Vamos dizer, né? A gente que opera, né, Gilmar? A gente já viu de tudo, né? Sim. Semana passada aconteceu, e quase acontecia isso, na cirurgia, na hora que eu fui lá seccionar o ducto, né, o cístico, e aí não refluía bile, porque a gente tem todas as manobras que a gente tem que fazer de segurança durante a cirurgia, de identificar a anatomia direitinho, né, para não causar nenhuma lesão. Na hora que foi seccionar, não refluía bile, mas que estranho e tal, aí, pum, deu uma malachada lá, saiu um cálculo. E ainda nada e tal, nada. Nossa, 3 cálculos estavam ali no cístico, teve que tirar os 3 para depois fazer a colangiografia intraoperatória. Então, 3 ali no canal, que poderia ter passado batido se não fizesse a colangiografia, né? Se eu não fosse fazer a colangiografia. Que também não é nenhum bicho de 7 cabeças,
que hoje tem a CPRE, que a gente já comentou o que é um procedimento minimamente invasivo também, tem seus riscos, né? Tá perguntando o nosso cirurgiês aqui. Malachada é quando a gente dá aquela apertadinha marota para Tem que fazer. fazer assim, ó. Vai, tem uma Isso, mangueirinha, a gente vai passando para sair o que tem lá dentro. isso, exatamente. Complementando a síndrome pós-colecistectomia, nós, assim, da medicina integrativa, tudo, temos alguns pacientes a gente tem que repor sais biliares, né? Que ele usa imediatamente durante a alimentação. Ele já vai, toma o sal biliar dele, que vem numa cápsulazinha, pode mandar manipular, e já melhora muito a sintomatologia, né? Eu também, hoje, alguns pacientes colecistectomia que tem muita sintomatologia, por eu mexer com essa parte de modulação intestinal, está aparecendo cada vez mais no meu consultório. Então, querendo ou não, gera um grau de desbiose e eu consigo ali com nutracêuticos melhorar essa desbiose, sem contar que melhorar a alimentação, né? Essa comida de lanchonete, gente, antes ou depois de operar a vesícula, não tem jeito. Chegou no meu consultório, eu vou pegar no pé, vai ter que parar com isso, porque a pedra na vesícula foi um sinalzinho ali que tem alguma coisa muito errada que a gente tem que correr atrás, né, doutor? Sim, sim. Quando os pacientes me perguntam, doutora, você come muito? Eu como bastante. Eu gosto de comer, mas eu como coisas saudáveis. Então, quando a gente escolhe bem o que a gente come, a gente tem até o direito de comer um volume razoável, né? E a pessoa que me pergunta assim, mas eu não consigo emagrecer. Estava tomando uma Coca-Cola. Eu disse, também, olha o que você está tomando aí, mulher. Não, isso é a coisa mais engraçada. Porque eu fazendo a pós-nutrologia agora, e no meu protocolo de modulação, eu tenho um questionáriozinho alimentar do que a pessoa comeu ontem. Vamos falar assim, porque a pessoa não vai lembrar o que comeu semana passada, esses estudos científicos que são com questionários, a gente sabe que são questionáveis por isso, né? Que a pessoa não vai lembrar o que comeu. Mas ontem ou até no dia, ela vai lembrar o que ela comeu. Ela fala, doutor, eu não como mal. Aí você, então tá, vamos lá. Café da manhã, quando você acorda, come alguma coisa no meio da manhã. Quando eu colho aquilo ali, eu mostro para ela uns 5 ou 6 pontos onde ela está errando ali, que ela não tinha nem noção que estava errado, porque com o nutricionismo ensinaram para ela aquilo ali, comer de 3 horas, aquilo tudo que a gente já sabe que está vindo por terra aí, né? Tem que comer Sim. quando tem fome e eu tô... Fome real, não fome... Fome real, exato. Não fome psicológica, não vontade de comer, né? E eu tenho estudado também muito a cronobiologia, a crononutrição. O que é isso? Que tem o círculo circadiano até para se alimentar, que os nossos ancestrais, eles acordavam e se tivesse comida eles comiam, senão eles iam caçar para ter a comida deles, né? Então o jejum já fazia parte do cotidiano deles, né? E até não precisa ir muito longe, não. Quem trabalhava na roça sabe que ele não pode ficar o dia inteiro comendo de 3 horas, senão ele não vai produzir, né? Então ele levava a marmitinha dele, comia no horário específico e chegava em casa no fim da tarde, comia também e de noite não se comia nada. Então nossos ancestrais comiam quando tinha luz do sol. Nosso organismo está adaptado a isso. Então, quando você começa a melhorar esses ciclos e horários de alimentação, no sentido de colocar igual o sol nasceu, o sol se pôs, você já melhora grande parte dos seus problemas digestivos também. É bem interessante isso. É interessante. E quanto mais a gente avança, mais a gente retrocede em alguns conceitos que a modernidade vai trazendo e que a gente percebe que nem sempre são tão bons assim, né? Verdade, verdade. A Dani está perguntando aí se jejum é bom para cicatrização. Dani, é assim. A gente tem que parar com isso de querer um remédio mágico, alguma coisa mágica. Se você está acostumado a fazer jejum, seu organismo já está o que a gente chama de cetoadaptado, tá? Você já virou aquela chavinha de parar de quebrar glicose para quebrar gordura. Para você que já está nessa fase, beleza. Agora você... Só porque operou, se alimentava mal, eu quero fazer jejum para cicatrizar. Não. Você precisa de nutrientes para cicatrizar.
Então, se você não está adaptado a jejum, não é hora de começar, não, depois de uma cirurgia. Se você já tinha isso como rotina, continua a sua rotina normal. Uhum. Olha, lá no começo alguém perguntou se pedra na vesícula em crianças é comum. Não, não é comum, é pouco frequente. Normalmente tem relação com algumas doenças, né? Algumas doenças que causam hemólise e aí podem predispor à formação de cálculos. A gente consegue, pega assim já algumas crianças com cálculos, que nem cálculos de adultos, cálculos de colesterol, mais adolescentes, mas normalmente já tem aí um histórico de um sobrepeso, tem já uma questão alimentar causando isso. Tá? Crianças pequenas mesmo é pouco comum e é mais relacionada a alguma doença do sangue que causa ruptura de células sanguíneas, que é a hemólise. Podem causar fissura no ânus? Não tem Não tem relação. relação, não. Não. Vesícula preguiçosa, aqui, alguém perguntou, vesícula preguiçosa tem cura? Olha, algumas vezes os pacientes, a gente pega paciente que tem um sintoma, que aquele desconforto relacionado à alimentação gordurosa e no ultrassom, que é o melhor exame para ver pedra na vesícula, é a ultrassonografia, não aparece. Ou às vezes o paciente tem uma inflamação ali na vesícula e não é raro também a gente pegar a colecistite, né, que é essa inflamação, num paciente que não tem cálculo. Então, é a tal da vesícula preguiçosa que inflamou e aconteceu. Existem situações que causam isso também, pacientes com traumas ou pacientes internados a longa data, com nutrição parenteral. Mas vesícula preguiçosa, algumas vezes a gente tem que tratar com cirurgia também, como se fosse a vesícula com cálculo também. Então, se tentou mudar a alimentação, readequar estilo de vida, né, e continuou com os sintomas, às vezes a gente faz a cirurgia. Existem alguns exames que a gente consegue avaliar se essa vesícula tem esse problema da contração também, sem ela, se não tem cálculo no ultrassom, e tem um sintoma que está muito característico, existe exame que a gente consegue avaliar essa força de movimento, vamos falar assim, da vesícula, que não é uma situação comum, mas existe a possibilidade. Tá? Certo, excelente. Tem mais uma pergunta que alguém fez aqui, acho que foi no meu post, que como eu falei do ultrassom, eu lembrei. Ela disse que fez um primeiro ultrassom que aparecia cálculos e depois foi para o médico, marcou cirurgia e fez o outro ultrassom e não tinha mais cálculos. E aí o médico disse, agora suspendeu a cirurgia. Aí ela ficou sem saber. Então, o que eu faço? Né? Isso pode acontecer? Então, assim, pode acontecer. O ultrassom é o melhor exame para avaliar a vesícula biliar, é o que vê melhor, não é tomografia que vê melhor as pedras na vesícula, é ultrassonografia, tá? Mas eu não sei o que você deve fazer porque eu não sei o que você sente. Então, não sei quais são os seus sintomas, por que você foi fazer um ultrassom. Mas o ultrassom depende do aparelho que está fazendo. Então, existem aparelhos ótimos e existem aparelhos não tão bons. Então, assim, a capacidade do médico avaliar ali vai depender do tipo de aparelho, da situação. Às vezes, o paciente está em jejum, outro exame não está em jejum e a vesícula enche, ou está mais cheia ou está mais vazia. Ou paciente, se for a mesma pessoa, não vai ter esse problema, mas paciente que é mais obeso, o exame é mais difícil de ser realizado. Então, o próprio médico que faz é mais experiente ou menos experiente, tem umas manobras que ele tem que fazer durante o exame para avaliar melhor. Então, assim, pode ser que um dos dois exames não viu a pedra, ou as pedras que tinham, ou o outro viu alguma outra coisa e achou que era cálculo e não era cálculo, não era pedra. Então, assim, faz um terceiro exame, de preferência num lugar que o seu médico indique, de confiança, com um profissional que ele conhece, aí é melhor, porque existe essa possibilidade de falha. Nada é 100%, em medicina muito menos. Então, acho que a situação é essa. Você sugere alguma coisa diferente, Euripides? Não, seria isso. Ou então até tirar a dúvida com a colangio-ressonância, se o caso for muito... Ficar muito na dúvida e você quiser saber realmente... Porque vai que esse cálculo migrou, foi para via biliar também. Então a colangio-ressonância, acho que... Vamos fazer assim, faz a prova dos 9 aí das duas, né? Dos dois exames. Uhum.
Sim, sim. A gente vai aumentando a complexidade dos exames, né? O primeiro ultrassom, olha só, o meu TCC na época da faculdade, conclusão de curso, foi sobre pancreatite de origem idiopática, né? Então, isso há 22 anos. Obrigada, doutor Francisco, que foi meu orientador, mas ele não está aqui. Mas fica o agradecimento ainda. Então, assim, essa situação de pancreatite, porque cálculo é tão comum, e a causa mais comum de pancreatite é cálculo da vesícula que cai no canal. Então, chega uma situação que o paciente tem pancreatite e o ultrassom não vê cálculo na vesícula. Então, a gente estudou isso. O que a gente fazia nessas situações? Na grande maioria das vezes, quando a gente repetia a ultrassonografia, os cálculos, aparecia cálculo. Então, eram cálculos pequenos, porque a ultrassonografia, para ver cálculos muito pequenos, às vezes ela não consegue ver também. Então, repetir a ultrassonografia, muitas vezes a gente faz isso no nosso consultório. A gente desconfia muito que o paciente tem cálculo, fez um primeiro exame, não apareceu, repete, porque grande chance de aparecer. E se mesmo assim continua suspeito e o segundo exame não apareceu, então existem outros exames, a colangio-ressonância é um deles, e que aí vê melhor esses cálculos muito pequenos, cálculos de 2 milímetros, menores que esse, que são os mais perigosos de cair lá no canal, são melhores vistos na colangio-ressonância. Uhum. Perfeito. Eu acho que nosso tempo está acabando. Hoje eu tenho uma maratona de lives. Pois eu vi aí, você está numa sequência. Então, o pessoal, se tiver mais dúvidas, pode mandar assim, no direct para mim, para a doutora, que a gente responde, viu? Um prazer. Dani, enzimas digestivas são muito bons. A oxibile, a bile bovina, que nada mais é do que o que as indústrias farmacêuticas ou de manipulação usam para fazer essa bile, que eu te falei que às vezes a gente repõe, né, no paciente. E acho que seria isso. Quer deixar um recadinho final para o pessoal? Vamos ter outras com outros temas, porque é sempre muito bom conversar com você. Obrigada, obrigada. Sim, acho que deu uma pincelada geral das dúvidas mais comuns do consultório. Esse vai virar podcast também? Vai, sim. Vai. Então, aí a gente fica disponível, né, com informações, com dúvidas. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer conversar, bater papo. Gratidão e carpe diem. Carpe diem, boa sorte aí na sua maratona agora de lives, hein? Obrigado, com Deus. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau.